Mas antes eu tenho informações sobre a votação que vai acontecer. Eu falei aqui antes do intervalo, Lídia, uma importante votação de um projeto que virou um dos projetos centrais da Prefeitura de Teresina, que diz respeito à questão fundiária na nossa capital. O assunto vai ser discutido na Câmara quando, Lídia? Amanhã, votação em caráter de urgência, né? O líder está articulando a bancada para isso. Lembrando que a regularização fundiária, Joelson, alcançou aí um espaço importante com a ETURB nessa atual gestão do prefeito Doutor Pessoa, e a prefeitura quer adequar a lei municipal ao que diz a legislação federal. Vamos acompanhar. A Câmara de Teresina vota na sessão desta terça-feira 3 projetos de interesse da Prefeitura. As matérias tratam sobre regularização fundiária, outorga onerosa do direito de construir e facilidade de abertura das empresas de baixo risco. Digamos, um projeto é o 133/22. Ele trata de algumas atividades que não são de risco e que passar aí um alvará demora. Por exemplo, um restaurante, uma padaria. Justifica passar um tempão para sair um alvará. Outro projeto é um projeto de regularização fundiária, na verdade uma adequação da Lei Federal de 2017, que a Prefeitura na gestão passada tentou implementar de acordo com a lei federal em 2019, mas não ficou bem ajustada. Antônio José Lira garante que os projetos serão votados em caráter de urgência. Se o projeto é de maioria simples, se o projeto é de maioria absoluta, se o projeto é de urgência especial, ou seja, tem que saber qual é a votação, porque às vezes não é nenhum colega que não queira votar. Às vezes ele está num compromisso e ele não é avisado. Quando ele chega, já passou a sessão. A oposição na casa critica as reiteradas votações em caráter de urgência e diz que esse instrumento está banalizando a discussão e o debate de matérias que são de interesse da população. Esses pedidos eles são pedidos naturais. Agora, o que a gente não pode é tornar regra aquilo que, na verdade, previsto regimentalmente como exceção. O regime de urgência ele é excepcional e precisa ser justificado. Então, certamente o município tem que apresentar suas justificativas amanhã na sessão para que seja pautado em regime de urgência. Acredito que realmente será pautado em regime de urgência, porque o município tem maioria aqui na casa. No entanto, nós não iremos abrir mão do debate, de discutir essas legislações e de estar vendo aí o que pode ser melhorado, o que pode ser apresentado de sugestão ao município. O presidente defende o instrumento da urgência como forma de atender aos interesses da população. Essas matérias estão aqui já há mais de uma semana. Então, já poderia qualquer vereador ter acesso, mas devido o grau da sua importância para a sociedade, para Teresina, daí colocar essas matérias em regime especial de urgência. Na casa, 5 parlamentares serão candidatos na eleição de outubro, mas o presidente nega prejuízos nas sessões. Acho que 3 vereadores ou 4 serão candidatos, né? Mas a gente tem aí a tarde, o dia todo, a noite toda para andar, para visitar, para fazer nossas reuniões. Então, pela manhã, a gente tem apenas as sessões na terça e na quarta, não tem como atrapalhar. Aí, bom, Lídia, por que o regime de urgência? Olha, o regime de urgência é utilizado quando a prefeitura coloca que esses projetos são de extrema importância para a área, né, que eles representam. Então, a prefeitura coloca que uma das prioridades nesse momento é a regularização fundiária, a entrega de títulos. No caso, esse projeto que vai ser analisado amanhã, ele permite a Lival das famílias que vão receber esse título já poderem vender essa casa sem ter que esperar um período que era estabelecido, se eu não me engano, de 5 anos, né? Então, a partir do momento em que a família tem ali o título da posse daquela casa, eles já ficam aí com a possibilidade de vender, de negociar aquele imóvel. E com relação a esse outro projeto que trata sobre a abertura de empresas, eles colocam que a urgência se coloca na necessidade de promover, né, o aquecimento da economia com a abertura de empresas que vão gerar emprego,
emprego, que vai gerar renda, e esse projeto torna mais fácil a abertura de empresas que não representam risco. As empresas que representam risco são aquelas que têm um impacto maior no meio ambiente, né? Então, empresas pequenas e de áreas que não têm um impacto direto no meio ambiente vão ter aí uma celeridade para conseguirem, né, a sua abertura, né? E no caso dessa mudança no PDOT, há aí esse incentivo, né, para a construção de imóveis aqui em Teresina, em áreas onde já há uma infraestrutura, né? Então, áreas mais próximas do centro da capital, também incentivando a construção vertical, né? Sem dar incentivos para as construções horizontais, né? Que aí acabam tendo aquelas construções em bairros mais distantes do centro da cidade. Isso demanda infraestrutura como transporte, calçamentos, né? Então, o PDOT, ele tem esse objetivo de atrair construções para mais próximo do centro da capital. E agora, claro, o prefeito colocou como centro da administração essa possibilidade, né, Livaldo Barbosa, de ter resolvido essas questões. Pois é, eu lembro bem que na campanha eleitoral, essa era uma questão colocada pelo setor empresarial a todos os candidatos. Todos eles que participaram ali daquela disputa eleitoral, Lídia, era a maior preocupação do setor imobiliário, era desatar nós, burocráticos, que estão lá na Prefeitura de Teresina e que muitas vezes deixam de atrair empreendimentos que podem gerar benefícios à parte de oferta de imóveis, como também ao aquecimento da economia através da indústria da construção civil, tanto na parte de moradia como na parte também dos empreendimentos, comércio, indústria, enfim, mas que tudo isso tem uma enorme dificuldade das licenças, dos alvarás que são emitidos com o aval da Prefeitura. Então, os dois projetos, eles têm essa finalidade de buscar criar essas facilidades sem comprometer, obviamente, o planejamento de crescimento da cidade e nem o impacto à qualidade do meio ambiente. E a crítica da oposição, Elivaldo, também é que não adianta, Joel, essa aprovação da lei amanhã, se não houver uma modificação na Secretaria de Meio Ambiente no sentido de ter mais estrutura, né, servidores para darem celeridade a esses processos. Uma das críticas dos vereadores que a gente ouviu hoje lá da oposição é que os projetos eles acabam parando, demorando muito lá na secretaria e isso atrapalha a liberação para a abertura dessas empresas.